Olá, Medicoff! Eu sou o tio Carlão e quero agora tomar um cafezinho com você para a gente ver os pontos mais importantes de síndrome ansiosa e transtornos de ansiedade para a prova, Medicoff. Olha só, e é claro, como é que a gente identifica uma síndrome ansiosa no enunciado de uma questão, né? Então você vai ver que é um paciente que tem lá o componente do medo, do pânico, né? Então tem sofrimento associado, sintomas somáticos pela hiperativação adrenérgica, é uma preocupação, é uma apreensão antecipatória, né? Antecipando o medo, em como eu vou reagir a determinadas situações. Então tem desde esse componente medo, né? A emoção, né? Passa a ser um sentimento e passa a ser um humor permanente ali, esse humor ansioso, tá bom? Mas que está associado também a um sofrimento físico, sintomas somáticos pela ação da noradrenalina no corpo, né? E está associado também a mudanças comportamentais, como muitas vezes a esquiva, né? A evitação a determinadas situações. Então é esse jeitão aí que você vai estar dentro de uma síndrome ansiosa. Ela pode acontecer tanto nos transtornos de ansiedade, como em alguns outros transtornos psiquiátricos, em que a pessoa poderá ter sintomas ansiosos. Pode também ser provocada por alguns medicamentos e até doenças orgânicas clínicas podem provocar essa síndrome ansiosa, beleza? Mas o que gosta mais de cair em prova é você fazer o diagnóstico diferencial entre esses principais transtornos de ansiedade. Então, atenção, Medicoff. Olha só, primeiro aqueles que são formas puras ou quase puras de transtorno de ansiedade, onde não há um desencadeante específico. Tipo, você pergunta à pessoa, tá, o que te causa, qual é a sua preocupação? Se ela disser tudo, quase tudo, a pessoa fica ansiosa, é aquela preocupação difusa, né? Difusa com quase tudo, ao ponto que a pessoa vive sempre irritada, com tensão muscular, com os nervos à flor da pele, sono prejudicado, concentração prejudicada. Isso é o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Quando tem tudo isso, né, por um período mínimo de 6 meses, né? Quando tem esses vários componentes aí por um período mínimo de 6 meses. Isso é a TAG. Já o transtorno do pânico, o que seria, Medicoff? Esse adora cair em prova, então fica atento. É quando a pessoa tem ataques de pânicos inesperados, surgem abruptamente, intensos, e são recorrentes, e a pessoa, num período mínimo de 1 mês, ela tem medo, preocupação de novos ataques de pânico, tá bom? E ela tem mudanças adaptativas em que ela passa a evitar algumas situações com medo de um novo ataque de pânico. Então, isso é o transtorno de pânico. Então, não confunda com o ataque de pânico. O ataque de pânico é uma situação, né? Um medo intenso, uma reação mais intensa que surge de forma abrupta, o pico em poucos minutos vai lá de sintomas muito intensos, né? Que envolve tanto sintomas cognitivos, pensamentos que acha que vai morrer, né? Risco de morte, com vários sintomas somáticos. Quando isso acontece de forma recorrente, inesperada, e no mínimo por 1 mês a pessoa tem medo de ter novos episódios e passa a evitar algumas situações, aí já é o transtorno de pânico, ok? Agora, tem aquele grupo de transtornos em que a ansiedade tem uma importância central e é muito relevante. E tem aqueles em que você consegue determinar o desencadeante específico, né, para aquela ansiedade, que são as famosas fobias, né? Fobias, quando a pessoa tem aquele medo patológico, exagerado, né, para determinadas situações. Agora, como é que eu faço o diagnóstico diferencial? Quando o medo da pessoa envolve a avaliação do seu desempenho em público, estamos diante da fobia social, ou transtorno de ansiedade social, ok? Quando o medo, a preocupação é de estar em determinados locais, como filas, transporte público, local muito aberto, local muito fechado, e o medo da pessoa é de que ela não possa ser socorrida ou que ela não possa escapar dali, estamos diante da agorafobia. E quando é um medo, preocupação de forma específica, em situações, ambientes ou objetos bem circunscritos, bem determinados, estamos diante da fobia específica. Tá bom, Medicoff? E aí, claro, então fecha aí os transtornos de ansiedade. Agora, o TEPT e o TOC também envolvem sintomas ansiosos, tá? O que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então é a pessoa que tem a história do trauma, né? Então ela vivenciou aquele trauma com ela,
ou ela testemunhou aquela situação traumática, tá bom? Ou ela foi informada que algum familiar ou amigo seu próximo passou por essa experiência traumática de risco de morte, tá bom? Ou de violência sexual, ok, Medikov? E associado a isso, a pessoa fica tendo revivescências, ou seja, fica lembrando, tá bom, da situação, tendo pesadelos com aquela situação, flashbacks com aquela situação, e ela passa a mudar o comportamento dela devido ao medo de se expor novamente a essas situações. Então, quando isso começa, né, quando isso passa a acontecer, né, e tem um período mínimo de houve o trauma e um mês após o trauma continua a acontecer tudo isso, isso é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Já o transtorno obsessivo e compulsivo é aquela pessoa que passa muito tempo do seu dia e ela sofrendo com pensamentos intrusivos, imagens intrusivas na mente, que são as obsessões, e precisando de compulsões de atos, né, de ações e comportamentos, tentando neutralizar aqueles pensamentos obsessivos, né? Isso pode ser na dimensão da limpeza, né? Na dimensão do arranjo, da organização, né? Tem várias dimensões aí relacionadas ao transtorno obsessivo compulsivo. Ok, Medikov? E aí fica atento quanto ao tratamento dos transtornos de ansiedade, tá bom? Tratamento não medicamentoso, psicoterapia, principalmente cognitivo-comportamental, e a terapia de exposição, ela é mais importante na fobia específica e no transtorno de estresse pós-traumático, e psicofármaco, ficar atento. Fobia específica não tem indicação de psicofármaco, tá bom? De ansiolítico, Medikov, ok? E as que têm indicação de medicamentos, os principais utilizados são os ISRS, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Benzodiazepínicos só para algumas situações transitórias, temporárias, por tempo determinado, tá bom? Não pode ser o tratamento e manutenção para quem tem transtornos de ansiedade, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo cafezinho.